Olá, meus alunos da segunda série. Vamos dar continuidade às nossas aulas à distância. E vamos falar agora, continuando, sobre o prisma, vamos falar agora sobre volume do prisma. Esse assunto se encontra no volume 6, capítulo 15, páginas 44 a 48. Agora nós estamos continuando com o estudo do prisma, tá? Só que agora especificamente vamos falar sobre o volume. Na aula anterior nós comentamos, fizemos atividades sobre as áreas do prisma. Agora nós vamos estudar somente o volume do prisma, tá bom? Existem alguns livros que estudam tudo junto, tanto área quanto prisma, estuda tudo de uma vez só e depois faz exercício de tudo isso. Mas no livro de vocês não, está separado. Primeiramente nós estudamos sobre a área do prisma, que são as áreas laterais e as áreas das duas bases. E agora nós vamos estudar o volume, tá bom? Vamos fixar agora somente no volume. Olha só, o que vem a ser o volume de um prisma? O prisma, como nós já estudamos, ele tem a base, ou seja, essa base aqui, a área da base, tem a área da base, a outra base lá em cima. Então, olha só, quando eu tenho a área da base e vou multiplicar isso aqui pela altura, eu tenho, no caso, na verdade, o volume desse prisma, tá? Então, para eu calcular o volume de um prisma, basta eu fazer o cálculo da área da base e multiplico isso pela altura. Pronto, já é o suficiente para eu calcular o meu prisma, tá bom? Só que assim, às vezes nós temos que utilizar de alguns recursos para poder calcular o volume de um prisma. Por quê? Porque em alguns exercícios não é dado, às vezes, a área da base. Você vai ter que usar alguns recursos para poder encontrar, às vezes, a área da base, para depois você multiplicar pela altura, ou às vezes, até então, você não tem altura, algo do tipo assim. Vamos lá, vou resolver para vocês aqui dois exemplos, tá? Onde é um pouco assim, não é simples só em te dar a base ou te dar a altura, você vai ter que usar alguns recursos para poder calcular e encontrar o volume de um prisma. Olha só, primeiro exercício fala assim, calcule o volume de um cubo, sabendo que sua diagonal mede 4 raiz de 3 centímetros. Então, olha só, eu tenho um cubo, Tá aqui o cubo. Vou comentar com vocês primeiramente essa figura aqui, que não é um cubo, Porque o cubo, a área da base dele é regular. E aqui não, aqui é um retângulo. Então, olha só. Eu tenho a diagonal de um prisma é você pegar desse cantinho aqui até o outro canto de lá e ligar. Você vai atravessar ele de um lado ao outro. Você tem a diagonal do prisma. Então, olha só. Vamos considerar que a diagonal é desse ponto aqui até lá de trás. Eu vou chamar de D. E eu vou ligar também desse cantinho aqui embaixo até esse cantinho de lá, acompanhando essa daqui. E subindo aqui vale C. Então, olha só, isso aqui vale C, Esse lado aqui vale B e esse lado aqui vale A. Só que eu tenho uma diagonal aqui da face da base, da área daqui da base aqui, a face da base. Da base eu tenho uma diagonal. Eu tenho essa altura C. A diagonal aqui da base eu não sei quanto ela vale, e eu tenho a diagonal do prisma. Então a diagonal do prisma é diferente da diagonal da face, tá? Então, primeira coisa, vamos lá, eu tenho um Pitágoras. Para calcular essa diagonal aqui eu tenho um Pitágoras, que é o que? Esse C vai ser um cateto, tá? Essa diagonal aqui vai ser um Pitágoras entre o A e o B, que aqui embaixo eu tenho um retângulo, então vai ser o que? A ao quadrado mais B ao quadrado aqui. Então vai ficar essa diagonal aqui de baixo vai ser o Pitágoras de A e B, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, mais o C ao quadrado aqui, e a diagonal tá aqui, a fórmula dela. No caso é que eu só peguei o quadrado e joguei para cá, pronto, essa é a fórmula da diagonal do paralelepípedo, que é essa figura aqui, é até difícil de falar, mas vamos lá. Que é essa figura aqui, que é um prisma, mas ele é achatado, ele é um retângulo na verdade, como se fosse uma caixinha de fósforo. Agora aqui o cubo não, ele é igual um dadinho, todas as suas faces são iguais, aí ele não é cubo. Aliás, ele é um cubo, esse aqui não é cubo, tá bom? Esse aqui é o paralelepípedo. Paralelepípedo, você tem que entender que as faces dele são formadas às vezes por retângulos, por quadrado, Às vezes essa aqui lateral pode ser um quadrado, mas aqui a base é um retângulo, que é um retângulo, lateral aqui é um retângulo, de lá também é um retângulo, tá bom? Da mesma forma eu vou fazer para me achar a diagonal do cubo, que não é a mesma coisa assim, a ideia é a mesma, mas a forma acaba ficando diferente. Por quê? Porque eu tenho, a diagonal do meu cubo vai ser isso aqui, Olha só. eu tenho, ó, daqui, desse cantinho até o cantinho de lá, eu tenho a diagonal do meu cubo. Só que de cá eu tenho, ó, A
aqui eu tenho A, eu preciso fazer, ó, essa diagonal aqui da base. E também eu tenho essa altura aqui que vai ser um dos meus catetos. Então a diagonal aqui vai ser a minha hipotenusa. Essa diagonal de baixo vai ser um cateto. E essa altura A vai ser o meu cateto. Então eu preciso saber essa diagonal de baixo primeiro. Vai ficar assim, ó. A diagonal da base vai ser o quê, ó? Vai ser, ó. Eu vou fazer o Pitágoras para achar essa diagonal aqui de baixo. Vai ser o quê? A ao quadrado mais A ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Diagonal da base ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Se eu somar essas duas coisas, vai ficar 2A ao quadrado. Então, ó. Diagonal da base ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Pega esse quadrado aqui e joga para o outro lado. Vai ficar o quê? Diagonal da base é igual a raiz de 2A ao quadrado. Essa potência aqui eu posso cortar com o índice, ela sai. Então vai ficar que a diagonal da minha base vale A raiz de 2. A é um ladozinho dele, tá? Então olha só, está representando um lado dele que são todos iguais. Então essa diagonal de baixo aqui vale A raiz de 2. Ou seja, um lado vezes raiz de 2. Agora eu preciso fazer... para achar essa diagonal daqui, ó, um Pitágoras entre esse, que vai ser o meu cateto, que eu acabei de descobrir aqui, que é a raiz de 2, e essa altura A. Então, eu vou fazer um Pitágoras entre esse triângulo aqui agora, ó. Já achei essa diagonal, que foi um Pitágoras que eu usei para achar essa diagonal. Agora, eu peguei esse resultado, somar com esse outro aqui, os dois ao quadrado, vai me dar essa diagonal aí, que vai ser um Pitágoras também. Vai ficar assim, ó. Então, tenho, ó, a diagonal ao quadrado é igual a essa diagonal que eu achei lá, que está sendo um cateto dele, né? A raiz de 2 ao quadrado, mais a altura, que é A ao quadrado. Aqui eu vou cancelar esse 2 com esse 2 da raiz aqui, ele sai, né? Da raiz, e o A continua ao quadrado. Então, ficou 2A ao quadrado mais A ao quadrado. 2A ao quadrado mais A ao quadrado vai dar 3A ao quadrado. Agora eu pego esse quadrado da diagonal, que é a minha hipotenusa, jogo para cá, né? Transformando isso aqui tudo para raiz, tá? Então, ficando assim, ó, raiz de 3A ao quadrado, onde esse 2 aqui eu corto com índice, aí o A sai da minha raiz, então quer dizer que a minha diagonal vale A raiz de 3. Essa minha diagonal, ela é a diagonal do cubo, então tá aqui, ó, a diagonal do cubo é A raiz de 3. Pronto, agora eu tenho que a diagonal do cubo é A raiz de 3, agora tá fácil. Por quê? Porque no exercício ele me deu a diagonal do cubo, então a diagonal do cubo não é A raiz de 3? E o exercício me deu que ela vale 4 raiz de 3. Então vai ficar o quê? 4 raiz de 3 igual a raiz de 3. Tá vendo que eu tenho raiz de 3 dos dois lados? Se eu pegar essa aqui e jogar para cá, ela vai dividir e as duas vão se cancelar, não vai? Então pronto, sobrou o quê? Que 4 é igual a A. Ou seja, a aresta desse meu cubo vale 4. Agora que eu achei a aresta, eu jogo na forma do volume do cubo, que é o quê? Esse lado vezes esse lado vezes a altura. Então vai ficar o quê? A área da base é A vezes a altura A, ou seja, A elevado a 3. Então o volume desse meu cubo vale A elevado a 3. Como eu acabei de descobrir que a minha aresta vale 4, então vai ficar o quê? 4 elevado a 3, que significa que o meu cubo tem um volume de 64 centímetros cúbicos, tá? Esse segundo exemplo, olha só. Esse desenho aqui não é dado no exercício. Eu vou até tirar aqui só para a gente visualizar só a pergunta. Olha só. Dois cubos, um de aresta 2 centímetros e outro de aresta x centímetros, ou seja, ele me deu dois cubos, tá? Onde um dos dois ele me deu a aresta dele, que é 2, né? Todas as suas arestas valem 2, e o outro foi dada a aresta x, ou seja, é desconhecido. Os dois foram fundidos de modo a formar um paralelepípedo com 5 centímetros de largura, 7 centímetros de comprimento e 1 centímetro de altura. Calcule o valor de x, ou seja, gente... Essa palavra aqui, fundidos, tá? Não vai confundir ela com outra palavra, mas é assim, ó. Eu vou pegar esses dois cubos, tá? Fundir quer dizer, você tem duas coisas e você vai juntar elas e elas vão transformar em uma só. Então, eu vou fundir, é o processo da fusão. Então, eu vou fundir esses dois cubos e eles vão se transformar em um só. Só que ele já me falou que o cubo resultante, onde você, depois que você juntou eles, vai virar um cubo, uma figura maior, ela vai ter, ó... Na verdade, ela vai formar um paralelepípedo, né? Ele vai ter 5 centímetros de largura, 7 de comprimento e 1 de altura. Então, tá aqui, olha o esquema que eu fiz aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esse cubo, primeiro, ele falou que um cubo tem 2 centímetros cada aresta, o outro vale x, então, não sei, né? Tá desconhecido aqui. E tem esse outro aqui, ele vai transformar nesse aqui, que vai ter 7 de comprimento, 5 de largura e 1 de altura. Então, olha só. Eu vou pegar, ó. Esse meu cubo aqui, que vai ser o quê? 2 elevado a 3, o volume dele, mais esse outro meu cubo aqui, que o volume vai ser x elevado a 3, que eu não conheço, porque é um cubo também. Então, o volume vai ser a aresta elevada a 3, mais o volume desse cubo aqui vai ser o resultado, né? Que é 7 vezes 5 vezes 1.
que vai dar 35. Então, 2 elevado a 3 é 8. 8 mais x elevado a 3 igual a 35. Pego esse 1008, passo para o outro membro, vai ficar 35 menos 8, que vai dar 27. Opa, a gente tá mostrando aqui. Aqui, de novo, ó. 2 elevado a 3, né, que é esse meu cubo aqui, mais esse meu outro cubo aqui, que eu não sei as arestas, vai ser x elevado a 3, mais o volume desse terceiro cubo. Resolvendo aqui vai ficar 8 mais x elevado a 3, igual a 35, passo o meu 8 para o outro lado, né? Ou seja, eu cheguei em x elevado a 3 ao cubo, igual a 27, tá? Pega esse cubo, joga para lá, vira uma raiz cúbica de 27 é igual a 3, quer dizer, o x vale 3, cada lado desse aqui vale, ó, 3, ó, certo? Então você tem, ó, 8 mais o volume desse meu outro cubo aqui, que vai dar quanto? Vai dar 27. Então quando você faz 27 mais 8, você vai ter um total de 35, que é o mesmo volume aqui, ó, dessa figura aqui. Realmente as duas se fundiram, tá? Fez uma fusão entre as duas, transformou nessa aqui. Se eu somar o volume das duas figuras aqui, vai dar o mesmo volume dessa daqui, tá? E para finalizar, eu só vou comentar com vocês sobre o princípio de Cavalieri, que é o que? Quando você tem várias figuras, nesse caso aqui, você tem essa figura, tem essa área aqui. Essa área aqui em cima é igual a essa, igual a essa. Só que tá vendo essa aqui, ela é reta, essa aqui é inclinada, essa aqui fazendo uma curva. Quando você tem... Se eu vier aqui passar uma seção plana, corta nessas três figuras, os três cortes vai formar essa mesma figura aqui, ó. Elas vão ter a mesma área. Agora, o que Cavalieri ele estudou e identificou dentre essas figuras? Que se você tiver várias figuras, elas têm a mesma altura. Elas têm a mesma altura. Só que elas estão em formato diferente. A partir do momento que você cortar elas numa seção transversal, que é o quê? Você faz um corte nesse caso, nessas três figuras, você faz um corte nelas na horizontal. Se os três cortes tiverem a mesma altura, significa que as três figuras terão o mesmo volume. Igual aqui, ó. Essa figura A1 e essa figura A2. Tá vendo que essa aqui tá meio arredondada e essa aqui tá reta. Se eu vier aqui fazer um corte na horizontal dessas duas figuras, se a área dessa figura for igual à área dessa daqui, mesmo que essa é um quadrado, essa é um triângulo, se eu calcular essas duas áreas e der igual, se essa altura aqui dessa for igual à altura dessa daqui, significa que as duas têm o mesmo volume. Aqui, essa daqui, ó. Essa aqui todos três é um prisma, né? Mas olha só, essa daqui a base é um retângulo, essa aqui a base ela é um hexágono, essa daqui também é um hexágono, só que ela está mais inclinada ainda, mas a altura das três figuras é a mesma. A hora que eu fizer um corte na horizontal aqui, tá vendo? Ó, essa área aqui é igual a essa área aqui, que é igual a essa área aqui. Se as três áreas forem iguais, e dependendo do formato que tiver, se ela tiver a mesma altura, as três figuras têm o mesmo volume.